Ainda em relação ao Arco, uma das informações que nós temos aqui tem uma audiência pública de conciliação ainda marcada, correto? Para o dia 31 de agosto. A informação que a gente tem é que a Prefeitura, a Defensoria, o Ministério Público estão analisando isso, um processo relacionado à obra do Arco, que a Prefeitura alega, como o senhor está dizendo, a eficácia, foi comprovada a eficácia sobre a viabilidade de construção dessa ponte, mas que existiam algumas brechas do processo que precisavam ser esclarecidas. Eu queria saber do senhor, que brechas seriam essas, qual que será a defesa da Prefeitura em relação a esse processo? Na verdade, nesse processo não se discute mais a questão da obra e do arco. Ela já foi superada. O que está acontecendo é que o Ministério Público entende esse processo na Justiça como uma oportunidade de tratar assuntos relacionados à mobilidade também, mas de uma forma mais ampla. O que é isso especificamente? Teve dois apontamentos com relação ao arco na Justiça. Primeiro, se a obra era necessária ou não e se era a melhor metodologia a ser adotada, se era estaiada ou modelo convencional e tal. Isso já foi superado. E uma outra coisa que foi apontada é que a gente estava fazendo investimentos em transporte individual para beneficiar o carro em detrimento ao transporte coletivo, né? Então essa era uma outra parte da ação. E a Lei Nacional de Mobilidade Urbana diz que a gente tem que priorizar os modos coletivos, né? Primeiro os modos suaves, né? Que são pedestres e ciclistas, depois o coletivo e depois o individual. E aí o apontamento do Ministério Público e da Defensoria Pública é de que a gente estava priorizando, estava invertendo essa pirâmide, priorizando o transporte individual. Então o que a gente está fazendo agora é discutindo, e a gente tem agora no próximo dia 3 uma reunião prévia para poder fazer um acordo, não um acordo, né? Mas um alinhamento técnico, porque o que está sendo tratado agora nessa fase? Uma forma de monitorar os investimentos que são feitos em mobilidade na cidade e está sendo criada uma metodologia de separação para a gente conseguir pesar, né, e criar pesos e pesos de relevância entre os investimentos para tentar identificar se a gente realmente está investindo mais no transporte coletivo, nos transportes suaves, em detrimento do transporte individual. Então, qual que é a grande meta dessa segunda parte? Fazer uma reversão, proporcionar o que a gente chama de reversão da matriz modal. É diminuir a quantidade de utilização de transporte individual e aumentar a quantidade de utilização de transporte coletivo. E a gente teve um grande indicativo aqui. Ontem eu recebi o resultado prévio de uma pesquisa. A gente está fazendo isso com base em 2011, que foi quando a gente teve a pesquisa Origem e Destino aqui na cidade. A gente tinha aí cerca de 23% das pessoas usando o transporte público, e agora a gente fez uma Origem e Destino agora no último mês. Ela não tem efeito comparativo com a OAD, porque a metodologia é um pouco diferente, mas a gente tem aí quase 35% das pessoas usando o transporte coletivo. Então esse é o grande objetivo, a gente está tratando isso, uma metodologia de investimento, priorização dos investimentos e acompanhamento para ver se daqui lá em 2030, né, que é para onde a gente está olhando, a gente vai realmente ter uma quantidade maior de pessoas utilizando transporte coletivo, e isso se reflete em utilização menos massiva do sistema viário e qualidade de vida para as pessoas. Fazendo uma análise assim comparativa, por exemplo, então vai ser importante mostrar então quanto a Prefeitura, para a pessoa deixar mais esclarecido, quanto a Prefeitura gasta com o transporte coletivo e quanto a Prefeitura gasta em benefício ao transporte individual. Hoje você teria assim um número mais ou menos, por exemplo, a própria ponte estaiada, qual foi o valor total atualizado do custo da ponte hoje, e qual seria o valor que a Prefeitura está gastando com o transporte coletivo, até mesmo para a gente fazer esse peso? Tem algum número assim próximo dessa realidade? Então, é exatamente isso que a gente está discutindo, tentando chegar a uma coisa, porque a gente tem os números, né? Pegar o caso da ponte estaiada ou até pegar a Via Cambuí, aí é uma obra de um pouco mais de 100 milhões de reais. Quando a gente olha para uma Via Cambuí, como é que a gente vai, e essa é a dificuldade, isso que a gente está discutindo com o Ministério Público, e a gente não tem isso em quase nenhum lugar do mundo. A gente viu algumas metodologias alemãs, mas que elas são muito complexas para aplicação aqui, até por conta da quantidade de dados que a gente tem aqui no Brasil com relação a isso. Mas imagina só, como é que eu vou pegar uma obra como a Via Cambuí e separar quanto foi de dinheiro relacionado a transporte individual, quanto foi de dinheiro relacionado ao transporte público. Lá a gente tem um trecho só da Via Cambuí que tem a incidência de transporte público, então é uma conta muito difícil de chegar. Por exemplo, o transporte público, está sendo feito um grande investimento em transporte público na cidade, mas não é dinheiro público, né? A licitação de transporte público, né, envolve os 10 anos de concessão, 1 bilhão e 800 milhões de reais.
e é tudo dinheiro que não é dinheiro público que sai dos cofres públicos. Então é essa discussão que a gente está tendo, como é que a gente chega numa metodologia adequada para poder monitorar esse tipo de investimento. Por exemplo, vou dar mais um exemplo. Carros elétricos compartilhados e as bicicletas compartilhadas. Todos esses são modais que são em benefício da cidade, a qualidade de vida, da matriz energética, mas não tem dinheiro público envolvido. Tem um ambiente político, um ambiente regulatório atrativo para que essas empresas façam investimentos na cidade, mas não necessariamente demandam dinheiro público saindo do cofre da prefeitura. Até porque ficaria, não seria possível, né? A prefeitura investir tanto em tantas áreas assim ao mesmo tempo, né? Exatamente. Então essa está sendo a discussão, é por isso que a gente está já diversas reuniões acontecendo para a gente chegar numa metodologia que é adequada, e a condução disso na justiça está sendo muito legal, porque o juiz, o Dr. Silvio, que é o responsável por esse processo, ele tem estimulado esse diálogo entre a prefeitura, a Defensoria Pública e o Ministério Público, para que a gente já chegue num acordo sem a necessidade de realmente uma intervenção judicial. E acho que a cidade representa um pouco isso, né? O diálogo faz parte do dia a dia da cidade, né? A gente conversa bastante, a ideia é que conversando a gente se entenda. O ideal é avançar, né? E nesse avanço, a reunião está marcada para a conciliação dia 31 de agosto. Você tem uma expectativa positiva ou alguma possibilidade de ter um novo adiamento? Não, agora dia 3 a gente tem uma reunião com o Ministério Público, né? Tem o CAEX, que é um órgão técnico do Ministério Público, envolve engenharia e tal, participa dessa reunião também. A gente já tem uma proposta para apresentar. Então qual a ideia? A gente apresentar isso para o Ministério Público primeiro, agora no próximo dia 3, o Ministério Público fazer as suas considerações, ponderações, para que a gente chegue no dia 31 com um acordo formado. Então a nossa ideia é que no dia 31 a gente realmente consiga finalizar esse processo, até porque a gente já tem conversado já com o Ministério Público, com várias reuniões em paralelo.